Então, fala turma do oitavo ano do Colégio Alternativo, tudo beleza com vocês? Então, está iniciando mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Hoje o nosso encontro é de geografia. Lembrando, né, o professor vai encerrar agora, né, ou seja, a gente vai encerrar com o conteúdo que a gente já tinha começado, né, nas últimas aulas, que era o continente americano, né, todo o continente da América. Enfim, então a gente está praticamente o quê? Encerrando a nossa segunda unidade, né? E com o pontapé já inicial na terceira unidade, beleza, gente? Mas antes disso, né, a gente precisa primeiramente fazer as correções, ok? Das últimas atividades, né, que o professor passou para casa, né? Lembrando, né, que o professor está vendo, né, ou seja, praticamente quem está fazendo, então eu recebo sempre muito bem, ou seja, eu até vou trazer depois aqui, né, os nomes, né, praticamente de todos os alunos que estão fazendo, né, praticamente todas as atividades, né, e tudo mais, beleza? Aguardem que é nos próximos encontros, mas o professor está fazendo tudo direitinho, ok? Ainda. Então, lembrando, né, gente, que é importante muito, né, que vocês possam estar fazendo a correção de vocês, beleza? Agora, para que vocês possam ter um aprendizado cada vez melhor, né, para que vocês possam saber onde foi que vocês erraram, né, onde foi que vocês acertaram, beleza, gente? Então, façam a correção, tá bom? Então, tem aí, ó, da página 229, né, as respostas, né, praticamente, tudo direitinho, tudo enfatizado, né, nos climas, enfim, nas características físicas, né, do continente americano, ok? A outra página era a página 230, que tinha a primeira e a quinta questão, beleza? Foram esses os exercícios para casa. Beleza, gente? Lembrando que você pode pausar esse vídeo, tá bom? E fazer a correção de vocês, ok? Mas vamos lá, né? Vamos primeiramente, né, agora para os biomas da América, né? Ou seja, os biomas do continente americano, beleza, gente? A gente tem aqui, ou seja, um continente bastante extenso, né? Latitudinal, ou seja, ele é muito extenso, né? A gente pode dizer numa linguagem mais popular, né? Ele é muito esticado, né, em norte e sul, beleza? Ou seja, em latitude, né? Então a gente tem aí uma variedade muito grande, né, tanto de biomas, quanto de clima, quanto também de formações de relevo, né, que é a superfície terrestre, beleza? A gente tem aí uma variedade muito grande, né? Talvez o continente que tenha uma maior variedade climática, né, uma maior variedade de relevo, uma maior variedade em biomas, né, de todos, né, dentre todos, justamente por ele ter essa extensão latitudinal muito grande. A gente tem os outros continentes que são maiores e tudo mais, mas são extensos, né, longitudinal, ou seja, são extensos de leste a oeste, mas nenhum é tão extenso quanto, né, latitudinal quanto o nosso continente da América, né, quanto o continente americano, né, em extensão norte e sul, beleza? O relevo e o clima, né, definem, junto a outros fatores, né, as características da vegetação e fauna de um determinado lugar. Nesses grandes conjuntos predominam certas espécies que interagem com o meio ambiente físico, né, que é o solo, o ar e a água, e com a própria espécie, né, formando o que denominamos biomas. Né? No continente americano desenvolve-se todos os grandes biomas do mundo. Enfim, né, aquilo que eu já falei, ou seja, no continente americano a gente tem aí essa variedade tão grande, né, ou seja, que a gente tem praticamente todos os biomas do mundo, ou seja, então vocês podem ver ali que na parte da Groenlândia, né, do Canadá, a gente tem ali, por exemplo, a vegetação tundra, a gente tem floresta boreal, né, que são as florestas frias, né, a gente tem as florestas temperadas, né, ali com boa parte dos Estados Unidos, né, e com a boa parte a oeste do Canadá. Floresta temperada é o que, professor? São florestas, né, que a gente tem aí, são áreas, na verdade, que a gente tem também climas bastante bem definidos, ou seja, temos um verão muito quente, um inverno bem frio, uma primavera bem primaveril, né? Ou seja, a gente tem a presença das quatro estações do ano, beleza? Coisa que a gente não tem muito aqui no nosso Nordeste, né? A gente sempre só tem o quê? O verão, né? Enfim, a gente tem ali, por exemplo, floresta temperada, vegetação mediterrânea, a gente tem estepes, pradárias, desertos, savanas, enfim, caatinga, uma variedade de climas, né? Uma variedade de vegetações, né? Já que a vegetação, ela é o quê? Ela é influência pelo clima, né? Ela é influenciada pelo clima e tudo mais, e vice-versa, beleza? Então, dentre esses biomas principais, né, dentre essas diversas paisagens da América, né, a gente vai praticamente descrever cada um deles. A gente tem aí o predomínio dos desertos, né? Esses desertos, né, esse bioma se desenvolve onde a falta de umidade, né, torna difícil a vida de animais e vegetais. Por suas características climáticas extremas, né, as espécies que o habitam desenvolveram mecanismos de adaptação para poder substituir com a pouca disponibilidade de água. Né? Por exemplo,
A grande variedade de cactos, né, que existe nesse bioma armazenam algo em seus troncos, né, possui folhas com pequenas e secas chamadas de espinhos. As folhas, os vegetais que a gente tem praticamente na vegetação caatinga, né, gente? Ou seja, a gente tem plantas cada vez mais com poucas folhas, né? Ou seja, quando não é folhas, é espinhos, enfim, raízes que abastecem cada vez mais água, né? Armazenam, na verdade, cada vez mais águas, né? E cada vez mais uma variedade de cactáceas, né? Ou seja, que são as coroas de frades, enfim, essas plantas típicas da caatinga, beleza? A gente tem a presença das savanas, né? Que no caso no Brasil é chamado de cerrado, né? Enfim, é um bioma característico das zonas de clima tropical, semi-úmido, ok? Com estação chuvosa e outra seca, como resultado da adaptação às bruscas mudanças climáticas entre as estações, né? As formações vegetais apresentam campos com arbustos, né? Assim, a gente sabe muito bem que arbustos, né, são aqueles tipos de árvores que possuem galhos, beleza? As formações vegetais apresentam campos com arbustos, plantas rasteiras, que são aquelas plantas rasteiras mesmo, as plantas que não possuem galhos nem troncos, beleza? Aquelas plantas tipo capim mesmo, enfim, o mato, né? Rasteiras e árvores espalhadas, né? De troncos retorcidos e casca grossa. O cerrado, como é chamado a savana brasileira, é característica do Brasil central, apresentando solos muito precários, ácidos e muito porosos, né? A expansão da agricultura e a mecanização do campo no centro-oeste brasileiro tem aumentado os impactos ambientais no solo da região. A gente tem as florestas equatoriais, né, ou florestas tropicais, enfim, que são, né, um bioma de maior diversidade de espécies animais e vegetais. São características as baixas latitudes, né, com altas temperaturas e forte umidade. Sua vegetação é denominada de latifoliade, né, ou seja, folhas grandes e largas, e hidrófita, né, vegetação adaptada ao meio ambiente, né, ao ambiente chuvoso. Algumas árvores chegam a ter 20 ou 40 metros de alturas, né, na região da Amazônia brasileira. Ou seja, falou em ambiente quente, com grande umidade, a gente falou de floresta amazônica, né? Portanto, é que muito chove, né, nessa região, ok? A gente tem aí o predomínio das pradárias, né, que são formadas basicamente por gramíneas, ou seja, praticamente plantas rasteiras também, né, mato e tudo mais, aquelas plantas bem rasteirinhas. Podem ocorrer alguns arbustos, né? Tornam-se de vegetação típica de clima temperado continental, com verões quentes, né, e invernos frios e baixa pluviosidade, né? Enfim, esse tipo de bioma pradárias a gente encontra muito mais na América do Norte, ali entre Canadá, Estados Unidos e parte do México. Beleza? A gente tem vegetação estépica, né? Estepe de deserto ou vegetação arbustiva, beleza? Que é o que? Ocorre em clima de semiárido, né? De verões quentes e invernos frios e secos. A época de precipitação é no verão, ou seja, a gente está praticamente falando da nossa região aqui, né? E pode variar entre 250 e 650 milímetros as chuvas, né? Essas condições permitem o surgimento de gramíneas, né? Ou seja, baixa distribuição, espaços, árvores baixas e arbustos dispersos em solo descoberto. As tundras, galera, lembrando que aqui a gente estava praticamente falando, né, da nossa vegetação que a gente vive aqui na nossa região, o semiárido, beleza? Que são vegetações arbustivas, enfim, pouca precipitação, né, e uma área mais e uma paisagem cada vez mais que deserta e seca, né? Ou seja, é o tipo que a gente tem aqui. Lembrando que as florestas tundras, né, ou seja, assim como também as florestas boreais, são conhecidas mais como as florestas frias, né? Ou seja, são as florestas onde a gente tem umas temperaturas mais amenas, né? Ou seja, umas temperaturas mais frias mesmo, beleza? Que a gente conhece como. Aí já lá mais para a parte norte do Canadá, né? Enfim, como também a parte norte e ainda dos Estados Unidos também, pegam muito, né? Ou seja, esse tipo de floresta fria, né? Como a tundra e como as florestas boreais, beleza? Agora, só lembrando, né, para o exercício de vocês, vai ser uma pequena pesquisa, pode ser manuscrito ou digitado, né? Lembrando que toda interferência, toda distribuição de vegetação e de biomas que a gente viu aqui no continente americano é por parte de uma influência climática, beleza? Que a gente sabe muito bem que o clima influencia, né, diante das vegetações e, né, da distribuição, tanto da fauna quanto da flora, ok? Então, para isso, tem aí para vocês, né, façam uma pesquisa sobre os principais tipos climáticos existentes no continente americano, ok? Então, vocês vão encontrar todos os tipos de climas do continente americano, explicar as principais características dos variados tipos climáticos que forem encontrados, então vai falar todas as características, e classificar os tipos climáticos por países, enfim,
O Brasil predomina climas como tal, tal, tal. Estados Unidos predomina climas como tal, tal, tal. Canadá predomina climas como tal, tal, tal. Beleza, gente? Galera, façam aí essa pesquisa, nessa pequena pesquisa. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.